Boa noite, gente. Boa noite, pessoal da Nação Anjo Azul. Eu sou Débora. Tô aqui de novo para falar com vocês. Hoje eu vou contar desde quando a gente percebeu os primeiros sintomas, né? Digamos assim, até o período da Oigu. Oi, sou Gustavo Brasileiro. E até o diagnóstico dele. Bom, então foi assim. O Gustavo sempre foi uma criança muito quieta. Ele não chorava por cólica, ele não chorava por nada. Ele sempre foi um bebê bem quietinho. Então a gente tinha muita dificuldade em saber o que ele estava sentindo. A gente fazia tudo que um bebê precisa, deixar ele limpinho, sem fome e sem dor, né? E tinha épocas que o Gustavo chorava muito sem ter explicação. E a gente foi pro pediatra perguntar o que era e não era nada. Ele dizia que o Gustavo não tinha cólica, né? Que muitos bebês têm cólica. E aí a gente começou a prestar mais atenção quando ele ficava mais irritado. E teve uma vez que eu morava em cima da casa da minha tia. Teve um dia que ele ficou muito irritado e a gente não tinha o que fazer. Pegamos ele e saímos de carro para passear. A gente passeou, rodou, nós rodamos várias horas com minha prima, né, de carro, até ele se acalmar. E aí ele se acalmou e a gente voltou para casa. Um outro caso que aconteceu antes do diagnóstico foi ele foi pré-selecionado para uma propaganda de crianças, né, que usam fraldas, para uma propaganda de fraldas, e eu levei ele. Chegando lá, a moça pediu pra gente colocar as crianças sentadinhas, que eles queriam tirar foto do grupo, né? E eu coloquei o Gustavo sentado, eles já tinham de 8 para 9 meses, mais ou menos, e as outras crianças ficaram sentadas e o Gustavo não. E o que aconteceu? A moça veio até mim e falou: mãe, ele não tá sentando, a gente precisa que a criança sente ou que a criança engatinhe. Então, ele vai continuar pré-selecionado para uma próxima propaganda e aí nós vamos chamar novamente caso ele já esteja sentando. A senhora avisa a gente que ele foi pré-selecionado, ele é uma criança que está perfeitamente dentro dos critérios que a empresa oferece. E eu agradeci e vim para casa. E a gente sempre entregava brinquedo para ele, alguma coisa assim, e ele não brincava, ele ficava quietinho. Quando a gente chamava ele, ele não olhava. A gente chamava Gustavo, Gustavo, ele nunca olhou. E aí a minha sogra me falou: Dé, vá no neuro, vê se o Gustavo não é surdo, né? Se ele não tem nenhum problema de surdez. Porque criança nessa idade, quando a gente chama, a criança já olha, já presta atenção, e ele não olha ainda. Aí eu falei: não, tudo bem. E fui, né? Fui no neurologista, que ela informou, ela falou: Dé, vai no neuro primeiro, daí ele vai mandar o exame pro otorrino. Fui no neuro, exatamente o que ela disse, o neuro pediu, né? Exame pro otorrino, aquele exame bem minucioso, e a gente fez. A técnica falou assim pra mim: mãe, o Gustavo escuta conversa de formiga. Tá? A audição dele é extremamente sensível, então tem que cuidar com os barulhos perto dele, tem que cuidar com ruídos, tá? Ele vai cuidar com o que ele come, e foi exatamente o que ela falou para mim, que ele escutava conversa de formiga. E aí eu fui para casa. O médico, o neurologista passou tomografia, passou ressonância, passou todos os exames possíveis para ele poder fazer e diagnosticar. Quando eu levei todos os resultados, a gente teve mais de 1 hora de consulta, de retorno, e com toda a descrição que eu tinha falado para ele de como era, com mais ou menos 1 hora e pouquinho de consulta, a gente já teve o diagnóstico do Gustavo, que ele era autista, tá? E aí, para mim, foi um baque, né? Porque eu não sabia o que era autismo na época. Né? Isso foi em 2011 para 2012. Eu não sabia o que era autismo. E para mim foi bem difícil, tá? Essa é a parte até onde o Gustavo foi diagnosticado. Eu e meu marido, a gente não estava preparado para isso, mas quando a gente tem o diagnóstico, a gente sabe exatamente como seguir,
né? As pessoas que fazem o diagnóstico pra gente conseguem dar o passo a passo pra gente quando a gente não sabe, porque a gente é mãe de primeira viagem, é pai de primeira viagem, então realmente fica muito difícil a gente saber o que fazer, e eu fiquei sem saber o que fazer. Mas é isso que eu tinha pra contar pra vocês hoje, tá? Foi um vídeo rapidinho, só dos pontos principais até o primeiro ano dele, que ele foi diagnosticado com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, desculpa. Tá? A gente levou esse tempo para diagnosticar o Gustavo e eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a prestarem mais atenção. Eu sei que as crianças com essa idade são é muito difícil diagnosticar nessa idade, né? Normalmente diagnostica quando a criança já tá na escola, quando a criança já tá no prezinho, mas as características do nosso estavam bem fortes, né? Então foi isso que aconteceu, tá? Eu vim aqui falar para vocês até o diagnóstico e espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram e começarem a perceber alguma coisa no bebê de vocês, é sempre bom averiguar, por mais que não seja nada, a gente tem que prestar atenção, claro. E eu vou pedir para vocês que, se gostarem do vídeo, apertem no sininho, cliquem no gostei, compartilhem o vídeo, tá? Mandem seus comentários, coloquem sugestões, tudo que a gente vai fazer, tá bom? Um beijo pra vocês, Nação Azul, até semana que vem, tá? Um beijo, tchau, tchau!